8 horas e 49 minutos, seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio, vamos direto a Brasília agora para ouvir as análises, as opiniões do jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa quinta-feira para você, hein? Bom dia, Colombo, um dia especial para você, além das análises e de opiniões, um abraço bem grande aqui da distante Brasília, né? Com votos de mais sucesso e muita saúde. Muito obrigado, Alexandre. Eu repito aqui o que eu disse para o Sidney. É um prazer para mim conviver com vocês, jornalistas tão experientes, todos os dias aqui na programação da CNN. Muito obrigado pela convivência e pela lembrança também, Alexandre. Mas vamos em frente com os nossos assuntos do dia, porque hoje é um dia atípico na CPI, não é, Alexandre? Pela primeira vez, nós teríamos o depoimento de um governador de estado. E pela primeira vez, alguém usa um habeas corpus para não comparecer à CPI. Eu estou me referindo ao governador do Amazonas, Wilson Lima, que obteve um habeas corpus concedido a ele pelo Supremo Tribunal Federal pela ministra Rosa Weber. O instrumento jurídico permitia a ele algumas alternativas, optar entre ir ou não ao Supremo Tribunal Federal. E se decidisse ir, ele poderia ficar em silêncio em determinadas perguntas, não responder a determinadas perguntas. Bom, até agora há pouquinho existia dúvida se ele iria ou não exercer algum dos direitos dados a ele neste habeas corpus, e a Basília Rodrigues conversou com o advogado do governador Wilson Lima e ele disse que não vai, entendeu que não deve comparecer à CPI logo mais. A ministra Rosa Weber, na decisão, no habeas corpus, afirmou o seguinte, abre aspas, destaco, desde logo, que o paciente inequivocamente é investigado. Há contra ele investigação instaurada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, sob supervisão do Superior Tribunal de Justiça. Sendo certo, ainda que já foi oferecida denúncia pela suposta prática de crimes na gestão da pandemia no estado do Amazonas, fecha aspas. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre a decisão da ministra Rosa Weber de abrir a possibilidade para que o governador decidisse ir ou não, responder ou não a determinadas perguntas, caso fosse, e sobre a decisão dele, governador Wilson Lima, de não ir à CPI. Pois é, ao não ir à CPI, ele fez como o motorista que tenha bebido e se recusado a soprar no bafômetro. Né? Isso já é uma informação, né? É quase uma confissão. Né? Ele tem todo o direito de ficar calado, está lá um direito previsto na Constituição. Né? A decisão da ministra Rosa Weber foi diferente da liminar do ministro Barroso, que mandou abrir a CPI. A decisão dela, não. É a opção sua. O senhor pode ir se quiser, mas se não quiser, não precisa ir. Foi diferente. E ele decidiu por não ir, segundo as informações que a gente recebeu hoje de manhã, que a Basília nos deu. Então, ele é um ponto-chave nessa questão lá de Manaus, né, do oxigênio. Se bem que não é só ele, né? A gente que prestou atenção ao depoimento da doutora Mayra e a gente que sabe, que acompanha as coisas de lá, sabe que o caos na saúde de lá não é de agora, não foi feito de uma hora para outra. Né? Não foi sequer o coronavírus que fez. Né? Vem de mais tempo. E nós temos 2 ex-governadores lá na CPI, o Eduardo Braga e o presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Né? Seria um encontro interessante, talvez até uma troca de queixas entre o que o atual governador recebeu e dos governadores anteriores. Mas, enfim, perdeu-se. Né? Com isso, eu acho que a CPI esvazia-se. E há um certo precedente, porque há outros governadores na fila argumentando igualmente que, já que o artigo 50, do artigo 50 se depreende que o presidente da República, chefe do Poder Executivo Federal, não pode ser convocado para a CPI, por analogia, os governadores defendem o ponto de vista de que chefes de executivo de outro nível da federação tampouco poderiam ir. Né? Mas, enfim, o governador Wilson Lima escolheu um bom advogado, na borbulhões, defendeu Fernando Collor, PC Farias, Marcelo Odebrecht, e no caso de
Foi vitorioso no caso de Cesare Battisti, porque ele defendeu os interesses do governo da Itália de mandar de volta o condenado para pagar seus crimes lá na Itália. Mas, enfim, acho que fica, né, literalmente um vácuo na CPI e um precedente danoso até, que pode esfriar a CPI, porque governadores e prefeitos que receberam bilhões do governo federal são alvo do requerimento que tem mais assinatura, o do senador Girão, com 45 assinaturas. O do senador Randolph tem 32 assinaturas. Então, é um requerimento de peso. Representa a vontade de mais senadores, né? Mas, enfim, não vai. Agora, Alexandre, a doutora Mayra Pinheiro e o ex-ministro Pazuello também conseguiram na Justiça não a autorização para não comparecerem aos depoimentos, mas para permanecerem em silêncio quando julgassem necessário. E nenhum dos dois utilizou esse instrumento. Eles foram até lá e responderam a todas as perguntas que foram feitas. O governador Wilson Lima consegue uma decisão ainda mais abrangente e não vai à CPI. Como você lembrou, isso pode abrir um precedente e outros governadores trilharem esse mesmo caminho. Isso não acaba enfraquecendo um pouco a posição dos governadores, especialmente daqueles que são favoráveis à CPI, que querem investigações, no momento em que eles, quando chamados, decidem não ir? Eu acho que enfraquece mais a CPI. Porque fica frustrada a vontade de investigar para afinal, para onde foi o dinheiro que não foi empregado, foi gasto em respiradores que não chegaram, em hospitais de campanha que foram insucesso, né? Eu acho que enfraquece mais a CPI. Bom, nós tivemos acesso aqui na CNN a um relatório do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Há informações contidas neste documento que indicam que o governo do Amazonas, o governo estadual do Amazonas, ignorou 2 alertas para que fosse alterado o contrato com a White Martins. Aí, trechos mais importantes deste documento que a CNN obteve. A ideia da alteração do contrato era dar conta da demanda crescente de oxigênio durante a pandemia. O primeiro alerta foi feito pela própria empresa, que encaminhou uma carta à Secretaria de Saúde do Amazonas, isso em 16 de julho do ano passado. Nela, a White Martins pede que o contrato assinado em 2016 fosse alterado para ampliar em 25% a oferta de oxigênio. O governo do Amazonas concordou em alterar o percentual em pouco menos de 22%. Depois vem um outro alerta da empresa. A área técnica da Secretaria de Saúde do Estado, junto da White Martins, afirmam que esse percentual era insuficiente, lá no dia 11 de setembro. E o contrato não foi reajustado, foi a decisão tomada pelo governo do Amazonas. Como é que você avalia as informações contidas nesse relatório, hein, Alexandre? Elas, de certa forma, confirmam as informações já prestadas pela doutora Mayra, pelo ex-ministro Pazuello, pelo coronel Elcio, né? De que era uma questão local de falta de oxigênio. O governo federal é que supriu. O governo federal não foi o problema, foi a solução, né? E agora a convocação do pessoal da White Martins vai deixar isso muito claro, né? Isso faz parte do caos lá da saúde no Amazonas. É parte dele, não é de agora, não é da pandemia. Aliás, por falar em pandemia, eu lembro que lá no início da pandemia, especialistas diziam, né, esse vírus não vai ter futuro no país, porque quando todo vírus tem a resistência, ele tem uma espécie assim de marca, de carimbo, de genética do clima da região de onde ele vem. Então, acima de 27 graus centígrados, diziam, ele não vai existir, ele não vai resistir. Mas, no entanto, lá em Manaus, ele não só resistiu, matou e ainda criou uma cepa nova, né? O que a gente fica pensando, poxa, que vírus é esse, né? Porque fica numa temperatura diferente da temperatura lá de Wuhan, bem mais elevada. Enfim, é bom a gente lembrar disso, né, nas nossas preocupações com o vírus e com suas novas cepas, né, algumas ainda mais agressivas. Colombo?
Bom, ontem, Alexandre, quarta-feira, a CPI da pandemia ouviu o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, militar da reserva, hoje trabalha na Casa Civil. Ele fez um discurso que foi interpretado como um discurso alinhado ao do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de quem ele era o principal assessor. Franco negou que houve atraso na compra de vacinas pelo governo federal. O ministro Pazuello, ele me orientava para acelerar os processos na medida do possível, dentro da legalidade, e também para que nós conseguíssemos adquirir o número máximo de doses no mais curto prazo possível. Vossa Senhoria recebeu ordem do ministro da Saúde para cumprir a determinação do presidente? Não, senhor. Então, por que as tratativas para a compra da Coronavac pararam após a manifestação do presidente e só voltaram a ocorrer em janeiro? As tratativas não pararam, senhor senador, e, inclusive, nós continuamos cobrando do Butantan dados técnicos dos estudos clínicos. Inclusive, o Butantan demorava para nos reportar o que a gente estava solicitando. Em relação ao atraso nas negociações com a Pfizer, houve incompetência ou ineficiência da equipe do Ministério da Saúde, conforme falou Fábio Van Garten? Nem incompetência, nem ineficiência. A Pfizer, ela colocava cláusulas muito restritas. Bom, Alexandre, queria que você falasse um pouquinho, no geral, como é que você avaliou o depoimento do Élcio Franco? Previsível, né? Como ontem eu disse, ele vai dar as mesmas respostas porque se trata dos mesmos fatos em relação ao depoimento de Pazuello. Então, eu achei que foi uma mesmice, né? E de outra forma, né? Parece que os senadores não aceitam que o presidente não tenha cometido um crime de responsabilidade ou de gestão temerária comprando uma vacina, né, adiantando dinheiro para uma vacina que não estava sequer autenticada pelos órgãos de saúde. FDA lá da Pfizer só saiu em dezembro. Né? Aqui saiu em janeiro e em seguida compraram da vacina da Coronavac. Né? Então, se ele tivesse comprado, estaria sendo acusado hoje pelo mesmo crime de que Dilma foi acusada. Comprou sem crédito, comprou antes, né? Gastou antes. Mas eu acho que o ponto alto, Colombo, foi o momento em que o senador da Bahia, o Otto Alencar, que tem uma necessidade muito grande de expressar conhecimento, né? Claro que tendo já os dados na mão aqui, perguntou para o depoente, para o coronel Élcio, qual é o percentual da população do Brasil em relação à população do mundo. O coronel Élcio olhou para cima, demorou uns 2 segundos e disse 1,35 avos. E o senador Otto Alencar respondeu, errado, é 2,7. Né? Aí eu fico pensando nas razões e proporções, né? Um está para 35, assim como 2,7 está para 100. Né? Vai dar uma diferença mínima de 1/10, né? e que isso é compreensível porque ninguém sabe exatamente qual é a população total do planeta Terra. Né? Mas, enfim, achei que isso foi o ponto alto, uma vez que teve que responder de novo aquela história, mas por que a da Oxford, a AstraZeneca com a Fiocruz fez antes? Não, era transferência de tecnologia. Então ficou aquela coisa, tendo que explicar, reexplicar. Tinha muito senador que não estava lá na hora, eu suponho, porque fez a mesma pergunta que o relator já tinha feito. Né? Mas, enfim, a gente tem que acompanhar, né? E depois anota essas questões aí, como essa pequena questão de matemática que certamente o coronel Élcio já sabia quando fez a prova de admissão na Escola Preparatória de Cadetes. A Anvisa autorizou o início dos testes da vacina Butanvac em humanos. Essa vacina é desenvolvida pelo Instituto Butantan com a mesma tecnologia da vacina para gripe, que é produzida pelo Instituto Butantan, com ovos, como a gente está vendo aí. São granjas especiais que produzem ovos exclusivamente para o Butantan, o que deixaria o Butantan sem a necessidade de depender da importação do IFA da China, caso a Butanvac seja aprovada, né? Mas, enfim, são etapas ainda
a serem cumpridas. A primeira delas agora prevê a vacinação de 400 voluntários. Esse número pode ser ampliado em até 6 mil voluntários. Mas antes de começar a vacinar os voluntários com essa vacina, Butanvac, que já tem 7 milhões de doses prontas, segundo o Butantan, o Instituto ainda vai ter de dar mais informações, fornecer mais informações pedidas pela Anvisa sobre os testes que já estão em andamento com a vacina. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre esse passo dado para a liberação dessa vacina Butanvac, que desde que autorizada, segura, nos daria mais autonomia para vacinar os brasileiros, não é? Sem dúvida, é um grande avanço. Parece que está na fase 2 ainda, né? Tomara que chegue logo a fase 3, que tenha sucesso, porque essa é uma vacina segura. É um método tradicional, né? É um método tradicional, que a gente já conhece de todas as vacinas que a gente tomou desde criancinha. Então, é um método seguro. Agora, a gente fica esperando que, no avanço da Butantan, cresça a eficácia, né? Que a gente viu que a eficácia da vacina cujo IFA vem da China, ainda carece de avançar mais, né? Então, isso é um avanço. Agora, eu gostaria de lembrar, nesta semana, o Senado americano aprovou a lei de inovação, dando 250 bilhões de dólares para custear pesquisa e desenvolvimento, inclusive nas universidades, né? De microchips, de medicamentos, de baterias de carro elétrico, tudo isso para não perder para a China. O senador líder do Democratas, ao encaminhar a votação, fez o discurso: se não for assim, a gente perde a nossa hegemonia, né, para os chineses. Então, eu queria alertar, já que o Butantan está desenvolvendo a vacina, tem outro desenvolvimento lá em Ribeirão Preto, principalmente, né? A Fiocruz está com transferência de tecnologia, que nós, pensando no futuro, eu sei que agora o dinheiro vai para questões sociais, né, nessa crise, mas no futuro que a gente se volte mais, né, no ano que vem, no outro ano, para essa questão de desenvolver pesquisa, inovação, desenvolvimento, senão a gente perde para o restante do mundo. Agora, Alexandre, eu queria repetir para você uma observação que eu fiz para o Sidney mais cedo. Agora há pouquinho eu estava monitorando as redes sociais aqui e no Instagram do PSDB, eles publicaram ali uma mensagem que diz o seguinte: vacina chinesa do Dória, e aí aquele Vzinho, como se fosse um tique, né? Pronta. Vacina brasileira do Dória, com uma seta, em breve, chegando, algo nesse sentido, né? Faz sentido esse tipo de provocação agora, Alexandre? Alguém é dono de alguma vacina? A gente está 1 ano e 6, 7, 8, 9, 10, 1 ano e 4 meses da eleição do ano que vem, não é? Estamos aí tentando entender por que é que chegamos e vamos chegar a 500 mil de mortos. Isso não fica azedando um clima na hora em que as coisas estão minimamente ficando mais pacíficas? Ô Colombo, você fala em provocação e azedando o clima, eu não tenho como não lembrar do que disse ontem o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Mas eu acho que sim, que politizaram tudo, né? É a eleição do ano que vem que atrapalha. A eleição do ano que vem está na CPI, a eleição do ano que vem está nas reações do governador Dória, né? Está nos interesses de outros governadores, do próprio presidente da República. Então, a eleição do ano que vem... Tomara que pudessem tratar da eleição do ano que vem no ano que vem, mas já estão tratando esse ano e atrapalha muita coisa. Colombo? Pois é, você lembrou aí o presidente da Argentina, Alexandre, eu queria tratar desse assunto com você também. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, estava participando ontem de uma conferência com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e atribuiu ao escritor e poeta mexicano Octavio Paz uma frase que o escritor nunca disse. Fernandes disse que os brasileiros vieram da selva e a declaração causou fúria nas redes sociais. Vamos acompanhar. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa.
Bom, algumas horas depois, o presidente Bolsonaro respondeu à fala do presidente argentino. No Twitter, postou uma foto em que está ao lado de índios. Na legenda, nós vamos mostrar agora aí a postagem do presidente Bolsonaro, ele escreve apenas a palavra selva e coloca a imagem da bandeira do Brasil. E aí, depois de toda a convulsão provocada nas redes sociais, especialmente, o presidente Alberto Fernandes pediu desculpas com aquele clássico: a quem se sentiu ofendido, peço desculpas. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre a declaração preconceituosa do presidente da Argentina. O que é que isso significa? Se é que significa alguma coisa mais relevante na relação entre os dois países, que supera nomes, né? Supera presidentes, né? Bom, o presidente Bolsonaro tomou cuidado de não mencionar, né? Foi aquela coisa assim, para o bom entendedor, selva é o grito de guerra da Infantaria da Selva, né? E essa foto foi tirada no dia 27 de maio, com os nativos lá da região da Cabeça do Cachorro, a região de São Gabriel da Cachoeira. Né? Ele estava lá com o pessoal da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, que é a brigada mais nativa do Exército Brasileiro. Então tem esse significado. E deu um recado para os argentinos, porque eles acabaram com os mapuches. Os mapuches estão no Chile, muito bem no Chile, mas na Argentina foi uma política de branqueamento do país, esqueceram a escravidão também. Eu trabalhei pelo Jornal do Brasil 3 anos na Argentina, então conheço essas coisas. Eu estava lá quando um japonês foi esfaqueado numa rua, se não me engano, de La Plata, que é a capital da província de Buenos Aires. Ele ficou sangrando no chão, dessangrando, como saíram nos jornais, né? Até morrer. Ninguém socorreu. O artigo 25 da Constituição Argentina dizia que será estimulada a imigração europeia. Eu ouvi o discurso inteiro do presidente argentino para o presidente da Espanha, lá em Buenos Aires. E ele disse assim: eu sou um europeísta. E aí citou essa frase atribuindo ao Otávio Paz. O Otávio Paz, na verdade, disse: os mexicanos descendem dos astecas, os peruanos dos incas e os argentinos do barco. Né? Esse descienden em espanhol dá um belo trocadilho, porque significa de descendência e também que desceram do barco, né? Vieram da Europa todos. Né? É mais ou menos isso está na cabeça dos argentinos. Por isso né? E aí tem uma música na Argentina, do Lito Nevia, que diz: os brasileiros saem da selva, os mexicanos vêm dos índios, mas nós, os argentinos, chegamos dos barcos. Pero nosotros, los argentinos, chegamos de los barcos. Então, tá na alma argentina isso. E ele pegou da música, não foi do Otávio Paz. O Otávio Paz não fala em brasileiro, não fala em índio, fala em asteca, né? Não fala em selva. Né? Otávio Paz, diplomata e poeta, tal como Vinícius, tal como Guimarães Rosa, Prêmio Nobel de Literatura. Né? Então pegou mal. Né? Ele mostrou assim, mostrou o espírito. Né? É esse o espírito, infelizmente. Ele e sua santidade, o Papa argentino, com aquela história de brasileiros, né? Brasileiros, cachaça demais e oração de menos. Colombo. Alexandre, ótimo dia para você. Vamos acompanhar juntos a partir de daqui a pouquinho o que é que vai acontecer na CPI hoje a partir do cancelamento do depoimento do governador Wilson Lima. E amanhã a gente volta a conversar 8h20 aqui no Liberdade. Bom dia. Bom dia, parabéns, aproveite o seu dia. Obrigado, Alexandre. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.